Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para identificar o neutro em um circuito de tomada. Bom, então aqui olha, eu tenho uma tomada, tá? Eu tenho um circuito de tomada. E esse circuito ele atende essa determinada tomada também, entre outras tomadas. Eu tenho aqui uma tomada de 2P mais T, uma tomada comum. E eu preciso então identificar, né, qual é o neutro aqui dessa tomada lá no QDC. Ou seja, se eu precisar fazer uma alteração nesse circuito, por exemplo, se eu precisar converter essa tomada de 127 em 220 volts, eu vou precisar alterar esse cabo lá no QDC, vou precisar ligar numa fase, fazer as alterações necessárias. Inclusive nós temos aqui no canal vídeos que falam a respeito dessas mudanças, eu vou deixar aí no card e também na descrição do vídeo. E então, se eu precisar fazer a mudança nesse neutro, eu preciso identificar esse neutro no QDC. Então, como eu faria isso? Tá? Eu tenho duas formas de se fazer, aliás, eu tenho até mais de uma forma de se fazer, né, essa identificação. Porém, eu vou mostrar aqui uma forma bem simples e bem prática. Então, eu vou mostrar aqui, ó, eu vou medir aqui a tensão dessa tomada, por exemplo, aqui, ó. Tem fase neutra e terra. Vamos ver se vai dar para mostrar. Eu tenho aqui entre fase e neutro um valor de 130 volts. Tenho aqui 130 volts entre fase e neutro. Aqui eu já sei que o meu fase é o condutor preto. Vou medir aqui de fase para terra. A gente vai ter aqui um valor também de 130 volts. E aqui, naturalmente, entre terra e neutro eu vou ter 0 volts, né? Normalmente aqui a gente tem esse valor de 0 volt entre terra, condutor de proteção e neutro. Então eu vou mostrar lá no QDC como proceder para fazer essa mudança. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou, de uma forma bem simples, eu vou plugar aqui um equipamento. Eu posso plugar um equipamento aqui, no nosso caso aqui vai ser uma furadeira. E eu vou botar uma carga nessa tomada, tá? E a gente vai ligar essa carga. E eu vou medir então essa corrente lá no QDC, identificando então o neutro desse circuito. Ó, aqui então eu vou plugar, né, vou fazer esse teste com essa furadeira, eu vou aplicar aqui uma carga nessa tomada. Vou plugar aqui a furadeira na tomada. E para esse teste eu vou precisar do alicate amperímetro. Vou aqui selecionar a escala aqui em amperes, né? Vou botar aqui 20 amperes, corrente alternada. Eu posso colocar aqui, posicionar o alicate amperímetro em qualquer um dos dois condutores, tanto no fase quanto no neutro. Eu vou colocar aqui no neutro. E a gente vai então verificar aqui essa corrente que vai ser medida aqui no nosso multímetro, no nosso alicate amperímetro. Então nós vimos aí um valor de corrente aproximado de pouco mais de 2 amperes. E eu vou então agora lá no QDC para a gente identificar esse valor de corrente nos condutores neutros. Bom, então aqui, como eu comentei, né, como eu falei no início, eu tenho aqui o QDC, tenho aqui o barramento de neutro e eu tenho aqui 5 circuitos que contém o condutor neutro. Tem aqui 5 cabos de neutro, né, de neutro aqui nesse barramento. Aqui eu tenho o alimentador, é o cabo que chega, né, a entrada, que é o alimentador desse barramento, o cabo de neutro. Aqui então a gente teria outras formas de se fazer, né, essa identificação do cabo, do circuito na qual a gente procura. Poderia, por exemplo, soltar aí, né, desconectar um cabo de cada vez. Porém, nesse caso aí seria muito mais demorado. Por exemplo, aqui eu tenho o QDC com 5 circuitos. Mas se eu tivesse, por exemplo, aí um QDC com mais circuitos, né, por exemplo, com 5, 10, 20 circuitos aí ou mais, seria um trabalho aí muito mais demorado e até, de certa forma mais perigoso. Então, vou mostrar aí como se fazer esse procedimento de uma forma aí bem simples e bem objetiva e muito mais rápido. Vou posicionar então primeiramente aqui o alicate amperímetro em um dos circuitos. Eu vou escolher aqui o primeiro circuito para a gente poder então iniciar esse teste.
Aqui eu tenho então já posicionado o alicate amperímetro no primeiro circuito que a gente vai fazer esse teste. Aqui a escala do meu alicate amperímetro em corrente alternada, ali 20 amperes. E a gente vê aqui ó, que está apresentando o valor de corrente de pouco mais de 1 ampere. Ou seja, normal, é porque nesse circuito eu tenho alguma carga já ligada nesse circuito. E a gente vai então iniciar o procedimento para saber se esse circuito é o que a gente procura. Eu vou pedir então a minha esposa para ligar a furadeira para a gente ver se vai alterar esse valor de corrente aqui. Então tá aí, ela ligou, já desligou e não alterou em nada aqui o nosso valor de corrente medida aqui no nosso alicate amperímetro. Eu vou passar então o aparelho para outro cabo e a gente vai ver então se vai ter alteração. Se houver alteração, é justamente o cabo que a gente procura. Olha, então aqui eu já tenho o alicate amperímetro posicionado no outro cabo, tá? No segundo cabo de neutro que a gente vai fazer o teste. Aqui a gente percebe que temos um valor de corrente aí de praticamente zero, né, 0 amperes, ou seja, não tem carga nenhuma ligada. Tem um valor ali decimal, mas é indução magnética. E ela vai ligar então novamente a furadeira para a gente ver e verificar se vai alterar esse valor. Tá aí então, a gente viu que alterou o valor. Tá, o valor de corrente passou dos 2 amperes, então isso nos dá a certeza de que o circuito que a gente procura é exatamente esse circuito que está posicionado ao alicate amperímetro. Então tá aí a maneira mais simples e mais rápida de se procurar o condutor neutro no QDC. Eu vou finalizar então esse vídeo. Se você gostou do vídeo aí, deixa o teu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.